Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, eu vou fazer o quê? Dar aquele recado que eu sei que você já conhece, mas não custa reforçar. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada. Para além de você aumentar o seu conhecimento, você também garantir a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, não precisa se preocupar. Entre em contato com a sua escola para que você saiba quais são as atividades que os professores estão pedindo para vocês fazerem. Lembrando que nós estamos aí na reta final do ano, já estamos no terceiro trimestre, então é muito importante fazer as atividades. O recado dado, nós vamos aos nossos objetivos de hoje. Olha só, conhecer um pouco sobre o poeta Gregório de Matos, ler e interpretar um soneto, inferir uma informação implícita no texto, lembrando que implícita é aquela informação que só pelo texto você acaba não conseguindo. Você vai precisar de outras leituras, leituras de mundo, outras leituras que você traz da sua vida. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, lembrando que determinada palavra ou expressão pode alterar aí o sentido dentro do contexto. E identificar o tema de um texto. Para começar, nós temos um quiz que vocês já estão acostumados, mas desta vez eu vou dar um tempinho para vocês pensarem a respeito desse quiz. Mas olha só, são características da literatura barroca. A gente já falou do barroco, então quais são as características? 1. Linguagem rebuscada. 2. Figuras de linguagem. E 3. Jogo de palavras e ideias. Então, quais dessas afirmações estão corretas? Vou dar um tempinho para você reler, pensar nas afirmações e eu já volto. Então, pensaram a respeito? Relembraram aí das características do barroco? Vamos pensar. Linguagem rebuscada é uma das características do barroco? Sim, linguagem rebuscada é uma das características do barroco. Depois, figuras de linguagem. Temos aí o uso de figuras de linguagem? Temos também. E jogo de palavras e de ideias. Nós temos tudo isso ali na literatura do barroco? Sim, nós temos. Então, a alternativa correta, letra D, porque estão corretas a número 1, a 2 e a 3. É muito importante a gente lembrar sempre essas características. Continuando, só para nós lembrarmos que Gregório de Matos Guerra, então ele é lá de 1636 até 1695, era filho de senhor de engenho. Por isso pôde estudar em Portugal, lugar que passou 32 anos. Retornou ao Brasil em 1682. Olha que informação importante para vocês. Ele ficou em Portugal durante muito tempo, mas ele é brasileiro, ok? Ficou conhecido na história literária como Boca do Inferno. Então você vai pensar, Gregório de Matos, Boca do Inferno. Você vai fazer essa relação. Por causa de suas sátiras e de sua poesia erótica. A poesia desse período literário pode ser classificada em lírica e também satírica, ok? Só para a gente saber um pouquinho do Gregório de Matos. Então nós temos a lírica de Gregório de Matos, ela pode ser reflexiva, amorosa ou sacra. Então nós temos reflexiva, amorosa e sacra. A sacra, só para a gente lembrar, vai ter a ver aí com religião, ok? A reflexiva, claro, com reflexão e a amorosa com amor, mas só a sacra para a gente relacionar a sacra com religião, ok? Continuando, trouxe para vocês uma leitura de imagem. Quem fez foi o artista Adriano Félix. Ele faz uma releitura já de uma fotografia existente, que é de Mariana Keller. Olha que interessante
a fotografia do Adriano Félix. O que eu tenho nessa imagem? O que essa imagem me traz? Quando eu olho para essa imagem, o que eu consigo perceber nessa imagem? O que eu vejo nessa imagem? Quais são as coisas que me chamam a atenção? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a primeira coisa que eu vou perguntar é: o que a imagem representa? Então, observem a imagem. O que ela representa? Quais são os elementos que a compõem? Então, quais elementos eu tenho nessa imagem? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aí no caderno de vocês e eu já volto para a gente continuar. Então, deu tempo para vocês observarem essa imagem, essa fotografia, verem ali quais são os elementos que a compõem. Olha o que eu trouxe para vocês. Que nós temos o relógio, né? A gente tem a significação aqui de um relógio. Depois, folhas. Eu tenho essas folhas. Mas como essas folhas estão? Elas são da mesma cor? Por que elas estão mudando de cor? Depois eu tenho o sol, indica aqui, ó. Eu tenho o sol. Tenho também a lua e aquele símbolo que a gente já conhece, que é o yin e o yang. E agora, o que será que essa imagem pode nos representar? Será que ela tem uma ideia de passagem de tempo? Será que é isso que está trazendo? Então, pensando que nós vamos falar de Gregório de Matos e hoje a gente vai pensar aí naquela lírica reflexiva, então vamos começar a refletir um pouquinho sobre isso. Será que essa imagem, ela fala sobre a relação de tempo? Pode ser que sim. Por quê? Porque eu tenho aqui o relógio, que já indica o tempo. Tenho também aqui, ó, o dia e a noite, que também dá a ideia de tempo. E bem interessante com relação às folhas, porque as folhas elas vão mudando de cor e também indicando o quê? A indicação do tempo, da passagem
de tempo. E aqui nas folhas a gente pode ir até além, né? A vida, então começa aqui com vida e depois tem toda a passagem pela vida, chegando ali no final com a morte. Então são coisas que a gente tem que observar nas imagens. Quando a gente faz a leitura de imagem, eu tenho que tentar observar o máximo que eu conseguir, certo? Trouxe para vocês o soneto do Gregório de Matos, para vocês ouvirem e não somente para a gente fazer a leitura desse soneto do Gregório de Matos. Então, vamos ouvir o soneto e depois a gente continua. Estamos onde? Nas ruínas de São Francisco, cidade de Curitiba. Para que tudo isso? Para a gente poder entrar nesse poema de Gregório de Matos. E por isso eu vou fazer a leitura para vocês de um poema reflexivo, para a gente pensar um pouquinho a respeito da vida, a respeito de tudo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegrias. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente da inconstância. Então, gostaram de ouvir o Gregório de Matos? Lembrando que quando a gente faz a leitura de um poema, a gente não pode fazer a leitura como se nós estivéssemos lendo um texto em prosa, corrido. Por isso que tem que ter essas pausas, a gente tem que sentir este poema. Claro que só por ouvir, às vezes a gente acaba não percebendo tudo. Por isso, eu também trouxe o poema escrito para vocês, para que nós possamos trabalhar com ele. Então, tenho aqui, nasce o sol, e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura, em contínuas tristezas e alegrias. Então, é a primeira parte do meu soneto, então eu tenho ali 4 versos. Lembram quando nós trabalhamos soneto? Que eu tenho lá soneto dividido em quartetos e tercetos, 2 quartetos, 2 tercetos. Tenho aqui, então, os 4 versos, o primeiro quarteto. E já tenho também uma atividade. Vou pedir para vocês relerem esse primeiro quarteto, essa primeira estrofe, e retirar o verso em que a antítese aparece de forma explícita. Lembra? A gente vai entender um pouco das coisas implícitas, mas agora eu quero de forma explícita. Vou dar um tempinho para você reler, encontrar esse verso, escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, encontraram a antítese na estrofe, lembrando que figura de linguagem é uma das características da literatura barroca, certo? Trouxe para vocês o quê? Que eu tenho em contínuas tristezas e alegrias. Lembra a antítese? Aquela que é ao contrário? Então, eu tenho aqui tristezas e depois alegrias, que são palavras contrárias. Continuando, porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente da inconstância. Conseguem perceber nessas últimas estrofes, nesses tercetos, como eu tenho bastante esse jogo ali, de novo, de antítese? Então, a figura de linguagem, ela fica bem marcada, certo? Nessa literatura barroca. Isso é uma característica que a gente vai ter que sempre estar lembrando. Beleza? Continuando, trouxe para vocês uma outra leitura de imagem. Agora, a artista é a Giovanna Florencio Fontinhas e ela dá o nome de obra Interpretação. Interpretação? Mas interpretação do quê? Interpretação desse soneto de Gregório de Matos. Então, para a Giovanna, para essa pessoa, a Giovanna, ela entende esse soneto do Gregório de Matos da seguinte forma, com essa imagem aqui dividida, né? Eu tenho aqui o dia e desse lado aqui eu tenho a noite. E embaixo aqui eu tenho um cachorro e daqui do ladinho eu tenho um gato. Então, para a Giovanna, a interpretação do poema, né, do soneto ali de Gregório de Matos, se ela for ilustrar, ela ilustra desta forma. Essa é a interpretação que ela tem. Mas, agora, quais elementos da pintura de Giovanna nos remete ao soneto de Gregório de Matos? Então, ó, nós já ouvimos, vocês viram o vídeo, lembrando que para quem não é de Curitiba, foi feito lá nas ruínas de São Francisco, aqui na cidade de Curitiba. Então, vocês ouviram, depois nós lemos novamente o mesmo soneto e agora vocês vão fazer o quê? Perceber na pintura dela, da artista Giovanna, quais elementos remete ao soneto. Eu vou dar um tempo para você relembrar o soneto, escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí nos elementos? Conseguiram lembrar do soneto de Gregório de Matos? Mas eu trouxe para vocês a seguinte coisa. Claro que se trata de uma resposta pessoal. Às vezes você percebeu alguma coisa no soneto que outra pessoa não tenha percebido. Mas trouxe para vocês, ó, dia e noite. Então eu tenho aqui o dia, noite, o gato e o cachorro, os pássaros que sobem. Olha só. Quando é dia, parece que os pássaros estão subindo, simbolizando o quê? A alegria. As estrelas que caem, olha só como as estrelas estão caindo à noite, que pode simbolizar o quê? A tristeza, até mesmo ali pelas cores, né? Cores quentes e cores frias. Continuando, a aluna Gabriele dos Santos Soares, lá do Colégio Estadual de Paranavaí, na cidade de Paranavaí, a professora dela, a professora de língua portuguesa, Rosana Martonelli, solicitou também que ela fizesse essa interpretação desse soneto do Gregório de Matos. E olha como essa aluna, a Gabriele, ela interpreta o poema. Ela também traz o dia e também traz a noite. Aqui no dia, ela simboliza como alegria, né? Então tem o sol, então parece que quando tem sol você fica mais alegre. E à noite, ela traz ali com a escrita trevas. Por quê? Porque além da escuridão, a pessoa pode se sentir ali também um pouco mais fechada, um pouco mais triste, dentro ali das suas trevas. Então, esse também é um exemplo de interpretação de poema. Então, a pessoa leu o poema e fez uma obra artística com relação àquele poema. Ficou bem bacana esse da Gabriela. Parabéns. Gabriele. Parabéns a Gabriele e também à professora Rosana. E agora, a obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende. Letra A. Poesia épico-amorosa e obras dramáticas. Letra B. Poesia satírica e contos burlescos. Letra C. Poesia lírica, sacra e religiosa e poesia satírica. E letra D. Sermões e poesia de caráter religioso. Lembram lá no início da aula que trouxe para vocês um esquema que nós tínhamos lá, lírica, depois reflexiva, amorosa e sacra? Isso vai ajudar nós a respondermos, porque nós sabemos que compreende poesia lírica, sacra e religiosa e também a poesia satírica, lembrando que é por isso que ele é chamado ali de Boca do Inferno. Só para nós relembrarmos o que nós aprendemos, Gregório de Matos é um dos mais importantes autores brasileiros. A lírica de Gregório pode ser classificada em reflexiva, amorosa e sacra. O apelido Boca do Inferno se dá por conta da poesia satírica e erótica, e as figuras de linguagem são marcantes nos textos de Gregório de Matos e também da literatura barroca. Deixo para vocês como indicação o livro da Ana Miranda chamado Boca do Inferno, que vai falar de Gregório de Matos, e eu deixo aqui o domíniopublico.gov.br, certo? Caso vocês queiram outros sonetos do Gregório de Matos. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!